Os Blazers se classificaram para os playoffs após vencerem os Memphis Grizzlies, num jogo que valia uma vaga para a 8ª colocação da Conferência Oeste. E agora eles irão enfrentar logo de cara o poderosíssimo Los Angeles Lakers de LeBron James numa série de playoffs que promete muito. Esse Los Angeles que vem decepcionando desde o retorno da pandemia, vencendo somente 3 dos últimos 8 jogos disputados na bolha e que também não vem contando muito com o talento individual de seus jogadores, principalmente do LeBron James e do Danny Green, que vem jogando bastante abaixo do esperado, sem conseguir atuar conforme a gente sabe que eles conseguem, né? Cara, a equipe como um todo vem oscilando bastante, tem jogo que o time vai muito bem e tem jogo que nada dá certo, mas de qualquer forma, os Lakers terminaram na primeira colocação do hemisfério oeste e no fim das contas tiveram o melhor aproveitamento dentre os seus rivais diretos, como Clippers, Rockets e Nuggets, por exemplo. E é por isso que eu creio que ainda é um pouco cedo para se apavorar com o mau desempenho dos Lakers nos jogos da bolha, pois eles entraram lá garantidos nos playoffs e praticamente garantidos na primeira colocação. Por isso o time tava meio levando esses jogos na coxa, muitas vezes até poupando seus principais jogadores. Fato é que eles pareciam não estar muito afim de vencer, né? Essa é a verdade. Mas é claro que algumas coisas mudaram nos Lakers para esta volta de campeonato, e alguns jogadores fizeram muita falta para a equipe, como o Avery Bradley, que infelizmente decidiu não participar dessa retomada do basquete, e o Rajon Rondo, que inicialmente cogitou ficar de fora, mas agora decidiu se reapresentar e se disponibilizar já para as próximas partidas, o que vai agregar muito aos Lakers, que estão carentes de jogadores na posição. E bom, como eu disse antes, a equipe garantiu o primeiro lugar na Conferência Oeste, mas ainda há certos dados e estatísticas que deveriam sim preocupar o torcedor dos Lakers. Primeiramente, eu tenho observado um time extremamente dependente do Anthony Davis e do LeBron James, né? Quando ambos não jogam, parece que o time não faz absolutamente nada. Sem ser esses dois, não tem ninguém muito confiável na equipe, ao meu ver, né? O Kuzma, o Danny Green e o Howard oscilam demais e eles terão que subir de produção caso os Lakers queiram de fato almejar algo grande nesta temporada, né? O próprio Anthony Davis e o LeBron James vem oscilando bastante e eu acho que esse é um ponto um pouco preocupante para a equipe dos Lakers. Outro ponto um tanto quanto preocupante é a ineficiência do ataque dos Lakers. Eles têm somente o 11º melhor ataque da liga, com uma média de 113,4 pontos por jogo, e eles estão atrás de inúmeras equipes consideradas inferiores, atrás inclusive do seu adversário nos playoffs, o Portland Trail Blazers, que tem o 6º melhor ataque, com uma média de 115 pontos por jogo, mas para isso, pode ser que os Lakers tenham um remédio. Para compensar este ataque pouco produtivo, os Lakers focam bastante nos outros aspectos do jogo, e eles têm a 4ª melhor defesa da liga, ficando atrás apenas de equipes do hemisfério leste, ou seja, até os jogos das finalíssimas, eles não irão enfrentar nenhum time melhor defensivamente. A gente sabe que isso lhes dá uma boa vantagem, pois principalmente nos playoffs, o esquema defensivo elaborado pelas equipes vale muito. Ainda falando em defesa, só que agora do lado dos Portland Trail Blazers, se prepara porque eu não vou amaciar pra eles não, cara. Pensa num time que não marca nada. Pra começo de conversa, os Blazers terminaram a temporada regular com a 5ª pior defesa do campeonato inteiro, e se você assiste aos jogos da equipe, você deve saber que eles não marcam absolutamente ninguém, qualquer um consegue pontuar naquele esquema furado. Ao meu ver, o treinador tem uma certa parcela de culpa, mas os jogadores da equipe em si também nunca tiveram a marcação forte como característica, e apesar de ser um time extremamente talentoso no ataque, eles pecam demais defensivamente. E devido a todas essas falhas defensivas e a incrível marca de 5ª pior defesa do campeonato, eu pergunto pra você, cara, quem vai parar o LeBron James nesse time, né? Ele pode estar um pouco velho, mas ainda assim é sem sombra de dúvidas um dos 3 melhores jogadores da NBA. E aí eu pergunto pra você, é o Carmelo Anthony quem vai conseguir parar o LeBron? Cara, eu sou fãzaço do Carmelo Anthony, ele é meu jogador favorito de todos os tempos, quem me acompanha sabe disso, mas quem o acompanha sabe que ele nunca foi um bom defensor, ainda mais agora que ele já passou do seu auge, está com mais idade, né? Mas enfim, eu tô bastante empolgado para vê-lo duelar com o seu companheiro de draft, mas eu sinceramente não sei se ele ou qualquer jogador do Portland é capaz de conter o LeBron James. É só a gente ver, o Portland deu uma bela arrancada para chegar nos playoffs, principalmente devido às performances sensacionais do Lillard e da volta do Nurkic, que ajudou muito a equipe, mas mesmo assim, eles continuaram tomando muito ponto e tiveram que suar no finzinho das partidas, que foram em sua grande maioria bastante apertadas, mesmo quando os Blazers faziam quase 150 pontos.
Se eu fosse o treinador dos Blazers, eu consideraria seriamente armar uma marcação por zona para essa série, porque no mano a mano eu acho que os Lakers levam muita vantagem, e aí fica difícil para o ataque superar o déficit causado pela defesa. E se por um lado os Lakers são muito superiores na marcação, quando se trata de botar a bola no cesto, o Portland vai bem melhor. Como eu disse antes, eles têm o 6º melhor ataque da NBA e tem simplesmente quem eu considero hoje o jogador mais perigoso da NBA em Damian Lillard. Ele é um cara que consegue fazer absolutamente tudo no ataque, e por ser extremamente completo e conseguir pontuar de qualquer lugar da quadra, ele requer uma atenção especial da defesa, e isso abre inúmeras possibilidades para os seus companheiros de time. E esses seus companheiros, rapaz, também são pontuadores natos. Aliás, Carmelo Anthony, Jusuf Nurkic e CJ McCollum são jogadores que têm médias de praticamente 20 pontos por jogo na carreira, e tem talvez como principal característica justamente a habilidade de botar a bola na cesta. Com isso, Portland fica uma equipe extremamente venenosa no ataque, sem falar que eles têm peças importantíssimas como Hassan Whiteside e Gary Trent Jr., que podem vir a ser fatores X na série, o que lhes dá inúmeras opções no ataque. O verdadeiro calcanhar de Aquiles da equipe é de fato a defesa, e é por isso que eu ainda vejo os Lakers como favoritos. Não sei se os Blazers têm o necessário para conter o LeBron ou até o Anthony Davis, mas mesmo assim eu acho que vai ser um jogo duro, pois o time é muito completo e tem jogadores muito decisivos que chamam a responsabilidade. Por hoje é só, falou!